Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao nosso canal R Machado Matemática. E antes de começarmos, pessoal, deixe já seu like, curtam, inscrevam-se para que mais pessoas sejam alcançadas. Pessoal, na aula de hoje nós vamos iniciar um assunto bastante conhecido na nossa trigonometria. Isso estudado, pessoal, desde o ensino fundamental, sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Nós sabemos, pessoal, que um triângulo ele é retângulo se um dos ângulos desse triângulo retângulo for um ângulo reto. Como o próprio nome falou, retângulo vem de reto. Ou seja, gente, ele é formado por um ângulo reto. E geralmente, pessoal, pouca gente sabe, o triângulo retângulo, normalmente ele é um triângulo escaleno. Quando você vê as definições do início dos anos, vocês aprendem o que é triângulo equilátero, isósceles, escaleno. O triângulo escaleno é todo triângulo que tem os três lados diferentes. Então, nesse caso, gente, como um dos ângulos ele é reto, e sabendo que a soma dos ângulos de um triângulo sempre é 180 graus, os outros 90 vai ser distribuído para um ângulo e para um outro ângulo. Aqui tem que ser 90, com os 90 já do reto, 180. Quando ele é escaleno, pessoal, os três ângulos vão ser diferentes. Porque, pessoal, para ele ser escaleno, tanto os ângulos têm que ser diferentes, como os lados têm que ser diferentes. O ângulo reflete também, gente, no valor do lado. Nós temos, pessoal, um outro nome técnico para os lados do triângulo. No caso do triângulo retângulo, gente, que nós estamos estudando, o lado maior ele é chamado de hipotenusa. Mas como é que eu sei quem é hipotenusa? Quando é que eu sei quem é cateto? Quando é que eu sei? A hipotenusa, pessoal, ele é o lado oposto ao ângulo reto. E que lado oposto é esse? Quando eu falo em lado oposto ao ângulo, gente, eu falo em um lado em que o ângulo não tem nada a ver com a formação do lado. Se você ver, gente, o ângulo reto ele é formado por esse lado aqui e formado por esse. Tanto esse lado como esse formou-se um ângulo reto. Esse aqui não tem nada a ver com a formação do ângulo reto. Então ele é chamado de hipotenusa. Se você achar um lado oposto ao ângulo reto, já deduz que é hipotenusa. Pois vai ser sempre o lado que não tem nada a ver com a formação de um determinado ângulo. No caso do ângulo reto, oposto ao reto é hipotenusa. E vamos ver as relações, gente. Para calcular o seno do ângulo, é o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Ou seja, pessoal, eu estou trabalhando com o ângulo alfa, né? Digamos que aqui é o lado A, aqui é o lado B, e aqui é o lado C, por exemplo. No seno, pessoal, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o C. Por quê? Porque o C não participa da formação do ângulo alfa. Você vê que o alfa é formado por A e formado por B. O C não tem nada a ver com a história da formação do ângulo. Então, cateto oposto ao ângulo alfa é C e a hipotenusa o maior lado sobre B. Formação do cosseno, pessoal. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Pessoal, o cateto oposto, como eu falei, é todo lado que não tem nada a ver com a formação do ângulo que nós estamos estudando. Já o adjacente é o contrário. Ele vai ser o lado que participa da formação do ângulo. No caso, vai ser o A, porque o A ele participa da formação desse ângulo alfa. Então, é o A dividido pelo B, que é a hipotenusa. Mas, professor, se eu trabalhasse aqui, o cateto oposto, no caso, seria esse aqui, porque esse aqui não tem nada a ver com esse aqui, Ele já forma
com a hipotenusa e o cateto C. O cateto B não, o cateto A não participa da formação do ângulo. Adjacente, aí nesse caso já seria o C, é o que participa da formação do ângulo. É só você se atentar, pessoal, na posição do ângulo. Se o ângulo estiver aqui, cateto oposto, no caso vai ser o C. Aqui vai ser o A. É só você ver quem é oposto e quem é adjacente. E a tangente, pessoal, é o cateto oposto dividido pelo adjacente. É o cateto, você vai dividir os dois catetos, mas o de cima sempre vai ser o oposto e o de baixo adjacente. Que é mais conhecido como uma coca, né? Uma Coca-Cola, né? Cateto oposto é C. No caso do ângulo alfa, né? Claro, sobre A. Ok, gente? Vamos para um exemplo, gente, básico, que vai nos ajudar a calcular as relações trigonométricas. Aqui eu separei A, B e C, né? Onde o lado AC, né? Daqui para cá é 14, daqui para cá é 50, daqui para cá é 48. A hipotenusa quem é? É o ângulo oposto ao ângulo reto. Que não tem nada a ver. Então aqui, ó, é a hipotenusa. Obviamente os outros dois são os catetos, né? Vamos fazer alguns itens. Na letra A, ele quer o seno do B. O seno é formado por quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Ele quer o cateto oposto em relação a B. O ângulo B está aqui. O cateto oposto, no caso, é 14. Note que ele não tem nada a ver com esse lado. O que está formando é o 48 e o 50. Então, no caso aqui é 14 dividido por 50, que é o valor da hipotenusa. Na letra B, ele quer o cosseno de B. No caso do cosseno de B já é o que, gente? É o contrário, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora, em relação ao ângulo B, quem é o adjacente? É o que tem tudo a ver, né? 48. Dividido pela hipotenusa, 50. Se você quiser, pessoal, você pode simplificar. Por 2 dá 7. Por 2 dá 25. Por 2 dá 24. Por 2 dá 25. Letra C. Seno de C mais cosseno de B. O seno, pessoal, cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, em relação ao C, quem é o cateto oposto? 48. Então, estamos trabalhando aqui, ó. O oposto ao C, que não tem nada a ver, 48. 48 sobre a hipotenusa, que é 50. Mais cosseno de B, cateto adjacente, né, sobre a hipotenusa, todo cosseno. Agora vamos estudar o B. Cateto adjacente em relação à hipotenusa, 48. 48 sobre a hipotenusa, que é 50. 48 mais 48 dá 96, dividido por 50. Simplificando, por 2 dá 48, por 2 dá 25. Ok, gente? E a letra D, tangente de C mais tangente de B. Tangente de C é cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso do C, gente, quem é um cateto oposto ao C? 48. Quem é o cateto adjacente ao C, que tem tudo a ver com a formação? 14. Tangente de B é o cateto oposto ao B, 14.
E o cateto adjacente, 48. Observe, pessoal, que eu inverti a posição, né? 48 por 14, 14 por 48. Por quê? Porque em relação C, o oposto é 48. Mas em relação a B, o oposto é 14. Olha só. Você sempre faz, pessoal, em relação ao ângulo. Quem é oposto a um ângulo, quem é oposto a outro ângulo. Ok, gente? Então a relação é essa. 48 por 14, mais 14 por 48. Aí você desenvolve como se fosse uma fração normal. Ok, gente? Espero ter ajudado vocês nessa pequena definição. Novamente, curtam, inscrevam-se, pessoal, para que mais pessoas sejam alcançadas. A todos, pessoal, ótimos estudos e mão na massa.